sobre a sua família, e você diz amém. Amém significa que assim seja. Você está dizendo que tudo aquilo que você está declarando vai ser assim. Você diz amém, que assim seja. E você então conecta a sua palavra. Você lança uma palavra, um decreto sobre a vida da sua família. Uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados, noras e genros abençoados, todos abençoados por Deus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te abençoe, um excelente culto, te vejo no final, a não ser que o pastor fale para eu falar com o meu vizinho. Deus abençoe, pode se assentar. Aleluia. É isso, tem que a gente ficar prestando atenção no culto, a não ser que o pastor fale, né? Fala para quem está do teu lado. E a gente quase não faz isso, né? Mas cadê as mulheres que estavam aqui na conferência do Shine? Meu Deus, foi lindo aquilo que Deus fez. Tivemos ali sexta e sábado, cerca de 10 mil mulheres passaram por ali, mais de 50 mil famílias assistindo online também. Um evento que impactou não só a cidade de São Paulo, mas com certeza todo o Brasil, várias nações acompanhando aquilo que Deus fez. E nós cremos que a partir desse movimento de mulheres que se levantaram com autoridade, mulheres que serão ativadas no seu propósito para viver aquilo que Deus as chamou para viver, serão casas transformadas, casamentos restaurados, filhos libertos, através daquilo que carregamos. É um novo tempo, uma nova estação, e nós cremos que de fato viveremos tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida e sobre a minha vida. E essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração, e esse é um propósito pelo qual nós fomos chamados. E nós estamos aqui. Eu lembro que quando eu estava preparando e meditando sobre essa palavra, aquilo que nós conversaríamos aqui nesse domingo, hoje é o nosso terceiro encontro. Você pode dar um glória a Deus? A casa está cheia. Terceiro encontro, a gente está aqui. Depois a gente tem o das 20h30 ainda que vai acontecer. Deus tem sido fiel. Depois de uma conferência, os voluntários estavam lá. Meu Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos voluntários também. Trabalharam ali a semana inteira, quinta, sexta, sábado. Ontem saímos de lá bem tarde na madrugada também. O time do Music aqui de Morumbi, todos os voluntários que estavam lá. Deus fez algo sobrenatural. E enquanto eu orava e me preparava e meditava para aquilo que a gente estaria vendo hoje nos 4 cultos, nesse domingo, o Senhor começou a soprar muitas coisas daquilo que a gente está vivendo. Aquilo que a minha família está vivendo hoje é o cumprimento de palavras que foram ditas, foram declaradas sobre as nossas vidas há muitos anos atrás. Estamos vivendo hoje promessas de Deus, de coisas que foram ditas há muitos e muitos anos atrás. Há mais de 20 anos, quando me converti, recebi algumas palavras e coisas que têm se cumprido hoje. Então Deus, Ele começou a falar: eu sou o Deus que cumpre promessas, eu sou o Deus que ainda realiza sonhos, que realiza milagres, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E Deus então Ele me deu um tema dessa mensagem, e Ele quer que você hoje compartilhe com Ele algumas coisas que estão no seu coração. E eu ouvi a voz de Deus falando assim para cada um de nós, e o tema dessa mensagem é: conte-me os seus sonhos. Conte-me os seus sonhos. Eu creio que Deus, Ele vai, nessa noite, enquanto a gente está aqui meditando na sua palavra, Ele vai relembrar palavras antigas, orações que foram feitas, coisas que Ele falou sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua família. Ele vai trazer de volta à sua memória tudo aquilo que um dia Ele já imprimiu no teu espírito. E se você está aqui há pouco tempo, eu sei que você vai sair daqui com uma palavra de Deus no seu coração, para você viver o melhor de Deus. E eu quero te dar uma dica bem espiritual. Tá frio, e se você ficar quietinho durante o culto, não esquenta. Então quando Deus falar alguma coisa, você pode, eu vou liberar, hein? Você pode dar uma cotovelada em quem está do seu lado, só se você conhece, tá? Homem dá em homem, mulher dá em mulher, tá bom? E você pode chacoalhar a pessoa, e você pode dar um glória a Deus, porque isso vai te esquentando, isso vai esquentando você. E aí você vai começando a ficar ativado, animado com aquilo que Deus está falando, e a gente vai sair daqui transformado. Daqui a pouco as pessoas vão começar a tirar o casaco, que vai ficar calor. Tá vendo? Tá melhorando, gente.
vamos comigo, porque se você não glorifica, eu acho que você não está entendendo e que a mensagem está ruim, aí eu vou ficando triste. Mas conte-me seus sonhos. E para falar de sonhos na palavra, é difícil mencionar sonhos no texto bíblico sem se lembrar desse homem que foi conhecido tanto no texto bíblico quanto pela sua família como um grande sonhador. José é um nome comum na Bíblia. A gente tem ali José, marido de Maria, mãe de Jesus. A gente tem o José de Arimateia, que foi aquele que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado. Mas nós vamos conversar hoje sobre José do Egito. José, ele foi esse homem que a Bíblia conta a história da vida dele. E com certeza José ali no Egito, ele é a estrela de umas maiores histórias de sucesso de todo o texto bíblico. Uma história cheia de mistério e de intriga, uma história de paixão e traição, de segredos e ciúmes, de injustiças e recompensas. Uma viagem na vida desse homem que saiu de um lugar de filho predileto do seu pai, a ser vendido pelos seus irmãos, ameaçado de morte, a um lugar de governo na casa de um importante oficial do Egito, sofreu uma injustiça, foi lançado na prisão. Uma história sem dúvida alguma que mexe com o nosso entendimento e com o nosso coração, porque é uma vida de altos e baixos, uma palavra, um sonho dado a esse homem por Deus. E até que esse sonho se cumprisse, muitos anos se passaram e muitos acontecimentos, um processo que parecia interminável, de muita dor, de muita dúvida, de muita mudança de geografia, de casas onde ele habitou, de lugares que ele frequentou, de pessoas que estavam ao seu redor. Uma vida de muitas mudanças, de incertezas e de inseguranças. Uma vida onde José, em um momento ele tinha tudo, no outro momento ele não tinha mais nada. No momento ele vivia na fartura, no outro momento ele vivia numa escassez extrema. Aquele momento onde pareceu algumas vezes que tudo daria certo e de repente tudo deu errado novamente. E José, então, ele é a estrela dessa história bíblica. Mas ele tinha a certeza de algo, que ele tinha tido um sonho, e que esse sonho tinha sido dado por Deus. E o sonho de Deus, antes que você fale, mas pastor, Deus não dorme, como é que ele sonha? É o plano de Deus para a sua vida. Quando nós falamos do sonho de Deus, Deus ele entrega algo para você, para que você viva um propósito, um chamado. E os sonhos de Deus na nossa vida são como sementes lançadas em nós, que estão prontas para florescer, estão prontas para frutificar em todo momento e em todo processo, até que a palavra se cumpra. E José era alguém extremamente focado, era alguém que era extremamente concentrado naquilo que Deus havia liberado sobre a sua vida. Os nossos sonhos ajudam a conectar peças frágeis na nossa vida. Eles nos mantêm de pé. Os nossos sonhos e as nossas metas, os nossos alvos, eles nos mantêm com a chama acesa. Eles nos mantêm com a nossa expectativa alta e com a nossa esperança viva. Apesar de momentos difíceis, de circunstâncias adversas, aquilo que a gente deseja viver em Deus tem o poder de nos manter vivos e manter a nossa fé alta daquilo que Deus um dia já nos entregou. E esse era José. José era alguém que não desistiria fácil, era alguém que não murmurava, não reclamava, ele não ficava falando das situações, ele não culpava Deus, não. Em momento nenhum do texto bíblico você vai ver José vivendo algo dessa forma. E com isso eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que aquilo que Deus te entregar, Ele vai interferir diretamente na sua vida pessoal, vai interferir no teu trabalho, vai interferir na sua saúde, vai interferir na vida da sua família, vai interferir na forma com que você fala, com que você se veste. Quando Deus entrega uma palavra para alguém, a nossa vida muda por completo. E isso estava acontecendo com José. José havia tido um sonho. E eu falo para você, você
conta-me os seus sonhos. Qual que é o sonho que Deus colocou em você, para você viver? Como é que está a sua vida no meio disso tudo? E a gente vai ler um pouco do trecho que está em Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11. Olha o que a Bíblia diz. Certa vez, José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu feixe, e eles se curvavam diante dele. E os seus irmãos te disseram: então você, José, vai reinar sobre todos nós? Quer dizer então que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: ei, eu tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: ô José, que sonho foi esse que você teve? Será agora então que eu e a sua mãe e os seus irmãos, a gente vai se curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Com certeza José, ele cresceu ali junto com o seu pai Jacó, ouvindo histórias da sua família. A família de José era uma família que tinha vivido uma história, muitas histórias sobre o chamado e o propósito de Deus. Com certeza as refeições na mesa eram regadas de histórias do seu bisavô Abraão. Abraão foi bisavô de José. Com certeza nos momentos em família, o seu pai Jacó compartilhava das aventuras do momento em que Abraão foi chamado para deixar a sua terra e a sua parentela em toda a sua peregrinação em rumo à terra prometida. José então era um homem que cresceu ouvindo essas histórias do chamamento de Deus. Com certeza durante momentos de reuniões familiares também aconteceu de José ouvir as histórias do seu avô Isaac, ouvindo tudo aquilo que Deus fez na vida de Isaac e agora fazia na vida do seu pai Jacó. E José então cresceu sonhando em ele também fazer parte dessa história, e Deus entrega um sonho a ele. E José então ele vive a sua vida moldada por esses sonhos que ele teve. Ele acreditava que Deus havia revelado aquele sonho, e ele então molda todos os seus dias em torno daquele sonho. Ele entendia tão bem, com tanta clareza e com tanta definição, que aquilo tinha sido um destino de Deus para a vida dele, que ele não ia abrir mão da bênção de Deus tão facilmente. E eu quero já começar declarando sobre a sua vida que você não vai abrir mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez no momento em que a gente está aqui cantando, falando que a minha família é uma bênção, que meus filhos serão uma bênção, você olha para a sua casa e de repente não é essa a realidade que você vive. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor renova as suas forças, e você declarar: amém, a minha família é uma bênção. Eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu casamento, dos meus filhos, eu não abro mão, porque eu tenho um sonho. O Senhor me disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu viverei a minha vida crendo nesse propósito. Isso era José. Esse era José. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você e te dizer: você precisa aprender a deixar o seu sonho te motivar. Esse é o primeiro ponto. Aprenda a deixar o teu sonho se motivar. Motivação, a raiz da palavra é um motivo que você tem para agir. O sonho de Deus na sua vida, ele precisa motivar as suas atitudes. Ele motiva a sua ação, é uma motivação. Então você anda e você vive porque Deus te deu uma palavra. Esse é o motivo para você acordar todos os dias e você viver a sua vida com Deus, fazer a sua devocional, você ter o seu tempo de oração. Você entrega todos os seus dias nas mãos do Senhor, porque Ele te deu um sonho, uma promessa, uma palavra, e esse é o motivo pelo qual nós vivemos. Então não abra mão.
Eu não tenho atitudes diferentes que não são congruentes ao sonho que Deus me deu. Eu não vou me desviar para a direita ou para a esquerda, porque o motivo pelo qual eu existo é o sonho que me dá um destino. Só que José tinha um desafio. Ele vivia em uma família de assassinos de sonhos. José tinha 11 irmãos, assassinos de sonhos. Os seus irmãos zombavam do sonho de José. O seu pai o repreendeu e o alertou. Os sonhos de José pareciam sonhos bons aos seus olhos, mas claramente violava algumas regras politicamente corretas. Deixa eu te falar uma coisa: pessoas que não sonham os sonhos de Deus não suportam estar perto de pessoas que são guiadas pelo sonho de Deus. Elas não suportam, elas não aguentam. Pessoas que não sonham são incapazes de estar perto de pessoas que têm clareza do seu propósito. E aqueles que não têm clareza do seu propósito, muitas vezes eles vão usar as suas forças e as suas energias para tentar matar os sonhos daqueles que entendem aquilo que Deus tem para eles. Vão se dedicar, e muitas vezes será a nossa própria família. Olha o que acontece. O pai de José manda ele dar uma missão e fala: José, vai encontrar com seus irmãos. Eles saíram e eu preciso saber se eles estão bem. E aí o texto bíblico vai dizer então que eles tinham saído e falaram: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas os seus irmãos viram José de longe, e antes que José chegasse, eles planejaram matá-lo. E eles diziam entre si: lá vem aquele sonhador, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então o que será dos seus sonhos. O que será dos seus sonhos? Sabe, eram os seus próprios irmãos. Porque muitas vezes quando pessoas são contrárias às nossas decisões, são contrárias àquilo que nós acreditamos, mas de repente são colegas do trabalho, ou amigos da escola ou da faculdade, a gente entra em argumento, a gente entra num debate, e tá tudo bem, a gente fala, cada um, as pessoas têm direito à opinião, e tem. Se você não concorda, tudo bem, só não me atrapalha. Mas quando uma opinião contrária e que deseja destruir aquilo que nós vivemos vem da nossa própria família, isso pode nos destruir emocionalmente. As nossas emoções, elas são protegidas como a fronteira de uma nação, de um país. Quando você viaja para um outro país, você vai ter que passar por um agente de imigração que vai verificar o seu passaporte. Assim são as nossas emoções. Você chega nesse novo país, aquele agente vai falar: deixa eu ver o seu passaporte. E se ele ver que vocês estão habilitados com documentação para entrar, ele vai olhar e falar: pode entrar. Assim são as nossas emoções. A gente ouve das pessoas, e se aquela pessoa está habilitada a nos dar algum tipo de opinião, em que a gente julga que aquela pessoa é uma autoridade, então a gente faz um filtro e fala: beleza, de você eu ouço. Agora, a nossa família, os nossos pais e os nossos irmãos, eles têm acesso às nossas emoções sem precisar apresentar documentação nenhuma.
E é por isso que hoje vivemos com pessoas com traumas emocionais tão profundos, porque quando eram pequenas, elas foram destruídas, seus sonhos foram destruídos pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, que lançaram sobre si palavras que iriam destruir os seus sonhos, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, você não nasceu para isso. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, se entrou alguém aqui nessa noite, que um dia já ouviu esse tipo de palavra, seja do seu próprio pai, ou da sua própria mãe, ou dos seus irmãos, Deus nessa noite está restaurando as tuas emoções, e Ele está renovando o propósito pelo qual Ele te chamou, e você vai sair daqui com o seu sonho renovado, e com as suas atitudes em direção ao seu sonho. Nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. E José era esse cara. Ele era motivado pela palavra de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que quando chega domingo, você precisa estar animado para vir para a casa de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai guiar os teus passos, ela vai trazer direção, ela vai trazer correção na sua rota. Você vem aqui e você fala: meu Deus, eu não estava pensando nisso, meu Deus, eu não tinha visto dessa forma. E a palavra de Deus, ela vai recalculando a sua rota. É como um GPS na rua. De repente você está andando e de repente tem muito trânsito. A vontade de Deus e a palavra de Deus fala assim: eu tenho um caminho melhor para você. De repente teve um acidente, alguma palavra lançada que põe em risco a sua segurança espiritual. Deus, Ele vem e recalcula a sua rota, e Ele faz isso quando os irmãos estão em comunhão, quando você vem para a igreja, quando você vai no GC, quando você faz o carisma, quando você faz um curso dos gerações, quando você está na casa de Deus com irmãos. Deus recalcula a sua rota. E José era esse cara. O segundo ponto, nós precisamos aprender a viver sob a autoridade de Deus. Fala assim: vivendo debaixo de autoridade. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13: todos estejam sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Deixa eu te falar algo. Todos nós, 100% de nós, vamos sempre estar debaixo de alguma autoridade. Sempre. Em todos os momentos da nossa vida estaremos debaixo de alguma autoridade. E nós precisamos, o texto bíblico vai falar que nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus colocou sobre nós. Porque aqueles que escolhem se rebelar, a Bíblia diz, trazem condenação sobre si mesmo. José aprendeu a viver assim. José sabia que seus irmãos o odiavam, e chega um determinado momento, o seu pai Jacó vira para ele e fala assim, no versículo 13 de Gênesis 37: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Olha a resposta de José: sim, Senhor. Imediatamente. Talvez a gente fale assim: pô pai, mas eles nem gostam de mim, os meus irmãos me odeiam. Mas José não. Aqui está um segredo para você conseguir viver altamente focado naquilo que Deus tem para você. Você precisa aprender a obedecer rápido, imediatamente. Deus falou, agora levanta e vai. Fui. Não, mas Senhor, não questiona. Sim, Senhor. Olha só o texto, gente, olha aqui para mim. Essa ordem do pai de José foi que levou José para a armadilha da vida dele. Foi a ordem de Jacó
que colocou José numa enrascada. Mas você não vê em momento nenhum do texto bíblico José falando: foi meu pai que mandou eu vim aqui, meus irmãos tentaram me matar porque o meu pai mandou aqui. Não, porque José sabia, ele sabia que tinha um sonho que Deus realizaria, e não importa as circunstâncias, não importa os ventos contrários, eles sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Ele sabia e ele cria. É por isso que ele obedece. Aprender a viver debaixo de autoridade. Em terceiro lugar, aprender a viver na necessidade, nas prisões e nos palácios. Nos palácios é fácil, nas necessidades e nas prisões. Quando José é vendido pelos seus irmãos, eles iam matá-lo, mas eles decidem então vendê-lo. O texto bíblico vai dizer que eles jogam José num poço. E eu fico imaginando, eu não sei você, quando eu leio a Bíblia eu fico me fazendo pergunta: quão alto era aquele poço? Quão profundo ele era, melhor. Eu imagino ele naquele poço, os irmãos foram embora. O que ele estava pensando? Ele ficou sozinho, quanto tempo ele ficou lá? Sabe, muitas vezes a trajetória rumo aos nossos sonhos vai nos colocar em lugares de isolamento, onde a gente vai ficar pensando: o que vai acontecer agora? Será que Deus não está vendo? Onde está Deus? A Bíblia não registra nenhum pensamento de José, mas o que nós sabemos é que Deus estava trabalhando na jornada de José. Deus estava preparando uma caravana que compraria José e levaria José para o Egito. Deus com certeza foi aquele que acalmou o coração dos irmãos que estavam decididos a matar José. Deus falou: não mata não. Parecia aquilo que Deus falou para o diabo quando acerca de Jó: você pode fazer tudo com ele, só não tira a vida dele. Deus, ele está protegendo você e a sua casa. Deus, ele está te protegendo. Custe o que custar, não abra mão da sua promessa, porque Deus está te protegendo. Ele está te vendo na sua dor, Ele está te vendo no poço, Ele está te vendo. Aí você fala: mas Cleiton, como pode um Deus de amor, um Deus de prosperidade? A gente ouve, a gente lê na palavra, mas Deus é um Deus de processo. É um Deus que forja o nosso caráter, é um Deus que molda o nosso coração, porque Deus, Ele não só quer mudar a sua situação, Ele quer mudar você, porque o maior interesse de Deus não é te trazer vitória sobre as tuas lutas circunstanciais, é garantir que você ganhe a batalha final da sua eternidade. Deus está mais movido, Ele está mais interessado em te ver no céu do que te ver ganhando as pequenas batalhas aqui na terra. Porque o texto bíblico vai dizer que as nossas tribulações aqui, elas são leves e momentâneas. O céu é o nosso destino. 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 Ah, meus irmãos, um dia estaremos com Ele face a face. Não haverá mais choro, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Todos os nossos questionamentos serão respondidos. Lá a gente vai entender tudo. A gente vai entender tudo. Por que a gente passou por o que passamos? Por que enfrentamos o que enfrentamos? Lá entenderemos tudo. E uma coisa vai sair da nossa boca: valeu a pena, 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 valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena os momentos de poço, valeu a pena a traição das pessoas.
José foi rebaixado a escravo agora. Chegou na casa de Potifar para ser escravo. Sabe o que ele fez? Pegou sua nova roupa de empregado, de escravo, e ele falou assim: escravo sim, desmotivado jamais. Porque o ponto 1 da pregação da vida de José é: a minha motivação é o sonho que Deus me deu. Minha motivação não é a circunstância. Minha motivação não é a roupa que eu estou vestindo hoje. Minha motivação não é a geografia que eu estou. A minha motivação não são as pessoas que hoje estão me desprezando, me dando ordem, estão falando mal de mim. Não, a minha motivação não está nas minhas circunstâncias. A minha motivação está na palavra que Deus me deu e no sonho que Ele me entregou. Então José, escravo sim, desmotivado jamais. Ele era um escravo altamente motivado. Eu imagino, Potifar tinha vários outros empregados. Eu imagino José, ele devia fazer raiva nos outros escravos, porque devia todo mundo acordar assim e falar: meu Deus. E José era o primeiro a acordar. E aí, gente, mais um dia, vamos embora? A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que cuidar lá do gado do nosso Senhor. A gente tem que cuidar, vamos arrumar casa, vamos fazer. A gente tem que deixar tudo lindo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele está lá, é uma autoridade. Foi Deus que colocou Ele sobre a nossa vida. Eu imagino José, altamente motivado. Ele cuidava de tudo, ele não deixava nada sair do lugar. Ele não deixava nada quebrado, ele não fazia, ele consertava tudo. Ele é aquele proativo. Era um escravo proativo. E com certeza José fazia muito mais do que era pedido. Ele era daqueles caras que andava pela casa, via um lixo, mas ele não era faxineiro, não, mas eu vou limpar. Ele via alguma coisa quebrada e falava: não é minha função, mas eu vou arrumar. Era aquele que tinha uma visão macro. Ele não olhava somente para aquilo que era responsabilidade disso. Cleiton, por que você está falando isso? Porque Potifar olha para ele e coloca ele como responsável por tudo aquilo que ele tem na casa. Ele fala: esse José é diferente. Eu vou colocar ele como responsável sobre toda a minha casa. Lugar de destaque. E aí Potifar fala: ó, eu vou te confiar tudo que eu tenho, menos a minha mulher. Mas a mulher de Potifar se interessa por José. Você conhece o texto. E José foge correndo quando ela tenta seduzi-lo. E ela fica frustrada e inventa uma mentira falando que José tentou assediá-la. Então Potifar manda prender José. Talvez você fique assim, enfurecido. Fala: que injustiça, ele não fez nada. Sabe o que eu acredito que José pensou? Ele deve ter pensado assim: graças a Deus que ele mandou me prender, ele poderia ter me matado, porque eu vou continuar vivo. O sonho de Deus está em alta ainda. Enquanto eu estiver vivo, ainda dá tempo de viver aquilo que Deus falou. Ele não toca, o diabo não pode tocar na sua vida. Deus, a Bíblia diz que o dia da vida, o poder da vida e da morte está na boca do Senhor. Ele vai para a cadeia. Foi rebaixado, foi para a cadeia. Aquilo manteve o sonho dele vivo. E ele vai para a cadeia. Aí você acha que José ia chegar na cadeia e ia reclamar de Deus, né? José, jamais. Eu imagino que José acordava na cadeia louvando ao Senhor, falando assim: Deus entregou uma promessa para o meu bisavô e foi cumprida. Para o meu avô e se cumpriu. Deus está fazendo na vida do meu pai, Deus vai fazer na minha vida. Aqui, José não era normal. Não era normal, gente. Era alguém altamente motivado, focado. Ele sabia o que ele queria. Não era normal. Ele não deixava nada. Você não vê uma vez no texto bíblico José reclamando, murmurando, querendo brigar com Deus, questionando Deus. Não. Ele sabia que Deus havia chamado. Portanto, ele não era normal. Por quê?
Porque para a gente viver uma vida de milagres, para a gente viver uma vida no sobrenatural, não dá para ser normal. Por quê? Porque a gente não fica baseado, a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. Nós somos aqueles que somos homens e mulheres da palavra da fé. Não importa as nossas circunstâncias, a gente profetiza sobre elas e nós cremos naquilo que viveremos, porque a fé é a certeza do que viveremos. Por isso Deus não te chamou para ser normal. Eu quero profetizar sobre a sua vida, mesmo nos momentos de dor, de tristeza, de choro, as pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, como é que pode? Ele continua indo para a igreja, ela continua ouvindo louvores, eles continuam sorrindo. No momento de dor, eles ainda se preocupam com as pessoas, porque nós estamos vivos. José não era normal, e você também não é. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você não é normal. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você nunca imaginou que isso seria um elogio, né? Tudo é uma questão de narrativa. Você não é normal. Você não é normal. Somos homens e mulheres da fé. E José na cadeia, sabe o que aconteceu com ele? Ficou em destaque, virou líder da prisão, fez amizade com os bandidos e também com o carcereiro. Gente, José devia ser muito legal. Todo mundo gostava dele, menos os irmãos. Não espere que todas as pessoas ao seu redor te entendam, te impulsionem. Mas eu creio que Deus, quando a gente começa a viver uma vida baseada nesse tipo de palavra, e o nosso coração é motivado por aquilo que Deus nos mostra, que Deus ele começa a nos conectar com pessoas que vão soprar a nossa vida em direção aos nossos sonhos. Deus ele vai te conectar com pessoas que vai te impulsionar para o propósito dele. E eu acho que José tinha isso. Ele devia passar por esses lugares e ele falar assim: esse é o caminho que Deus escolheu para eu alcançar minha promessa. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai se conectar com pessoas que vão te impulsionar. Eu lembro no começo desse ano, ali para março, eu recebi uma palavra de Deus, que Deus moveria a minha família de volta para o Brasil. E quando eu compartilhei com o pastor André Valadão, eu falei: pastor, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma direção. Ele virou e falou: Cleiton, desde que eu assumi a Global, você sempre esteve comigo aqui, e eu gostaria que você ficasse do meu lado. Mas ele virou: mas se Deus te deu uma palavra, vai, voa meu filho, vai e realiza aquilo que Deus tem para a sua vida. Vai viver as promessas de Deus. Mas se eu te contar a minha história, você vai ver que nem sempre foi assim. Quem me vê celebrando na vitória não imagina as lutas que eu vivi, as noites acordadas, 2 anos em depressão, dormindo 2 horas por noite. Deus restaurou a minha vida, a minha casa, porque eu tinha uma palavra. Eu fui para o poço, eu fui traído, humilhado, injustiçado, mas eu tinha uma palavra. Eu falava: Deus, eu não posso te abandonar, porque o Senhor prometeu algo para mim, não me deixa me perder. E Deus foi corrigindo a rota, Deus foi transformando maldição em bênção. Eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse momento de poço, talvez você foi traído, talvez você foi enganado, e você está nesse momento de: meu Deus, Deus está te falando: eu vou te conectar com as pessoas, e aquilo que você está vivendo está te levando em rumo ao seu propósito. Você só não pode desistir, você não pode abandonar, permaneça firme.
e continua vivendo com excelência onde você está. Seja o melhor escravo, seja o melhor prisioneiro, seja o melhor onde você está. Tudo aquilo que vier à sua mão, faça não para os homens, mas como se você está fazendo para Deus. Assim diz o texto bíblico. José está na cadeia agora. Aí ele conhece dois amiguinhos que tiveram sonhos. E José era bom de sonho. Ele tinha interpretado o seu e vivido até então ali. Sabe quanto tempo tinha se passado desde que José tinha sonhado até que ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro? Já tinham se passado 18 anos. E José continua interpretando sonhos, continua motivado, continua crendo no propósito. Ele interpreta os sonhos e ele fala: lembrem-se de mim quando vocês estiverem diante de Faraó. Os seus irmãos o abandonaram, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado por Potifar. Agora ele falou: meu Deus, agora eu encontrei um amigo, eu interpretei o sonho, ele vai ser liberto, o outro vai morrer, mas o que viver vai gostar de mim. Uma relação de lealdade, amizade. Aquele amigo que você faz, você salvou a vida do cara. Aí esse amigo sai, volta a servir diante de Faraó. A pergunta: ele lembrou de José? Mais uma vez. Imagina José, gente. Você acha que ele reclamou? Não. Porque nós não somos normais. Nós cremos, viveremos e veremos o cumprimento de toda a palavra liberada. Já que ele não lembrou, o Faraó tem um sonho. O Faraó tem um sonho. E naquele momento o amigo se lembra. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que pessoas que a gente se conecta, elas vão de fato nos levar até a nossa promessa. E elas podem ser impulsionadoras, mas muitas vezes elas nos frustram, como aconteceu com José. Mas Deus tocou no coração do rei, e Ele vai fazer isso com a sua vida. O próprio Deus, Ele vai te tirar do lugar onde você está, para que você glorifique o nome dEle. O Faraó tem um sonho, e José então é chamado até ele. Eu imagino José indo até o encontro de Faraó, e ele deve ter pensado: agora eu vou fazer meu nome. Faraó conta o sonho para José, e pede para José interpretar. Talvez se fosse você, talvez se fosse eu imagino na hora que Faraó estava contando o sonho, eu imagino que a interpretação de ele, enquanto Faraó contava o sonho, eu imagino que José já ouvia a interpretação desse sonho. E aí o Faraó fala: e aí, você pode interpretar? Se fosse eu ia falar: joga no peito do pai. Olha a resposta de José. José respondeu: a interpretação não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Tudo aquilo que você fizer, aponte para Jesus. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o Cleiton, não é sobre a Marcela, não é sobre a placa de Lagoinha, não. É sobre o reino de Deus, é sobre o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Não é sobre você, é sobre um rei que é conhecido como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É sobre o nome que está acima de todo nome.
E José não invoca para si a responsabilidade, ele fala: Deus vai te dar uma resposta favorável. E interpreta o sonho de Faraó. Você conhece o texto, se não conhece, vai lá em casa. E depois de 20 anos, José é colocado no governo do Egito. E o quarto e último ponto é: aprenda a viver em paz com Deus e com os não sonhadores. Chega um momento em que a Bíblia diz então que o sonho de Faraó, José interpreta, ele é colocado como gestor, governador do Egito. Ele começa a acumular então os suplementos, as comidas, para os tempos de vacas gordas, porque quando veio os tempos de vacas magras, literalmente, ele começa então, as outras nações e povos que estão ao redor do Egito começam a vir para comprar, porque o Egito tinha muito e as nações não tinham nada, porque o Egito havia se preparado durante anos para aquele momento, através da sabedoria de Deus na vida de José. E os povos começam a vir, e adivinha, o seu pai e os seus irmãos agora estavam passando necessidade, e ouviram falar que no Egito havia suprimento. E aí eles então mandam uma caravana, e os seus irmãos vão até ele. E aí chega um momento em que o texto bíblico vai dizer que os seus irmãos não o reconhecem, mas eles se curvam diante de José. Você lembra do sonho? Eu imagino que naquela hora José falou: é o meu sonho, é aquilo que Deus me mostrou, está acontecendo. Se fosse você, ou se fosse eu, você não, que você é mais crente, mas se fosse eu, ia postar no Instagram, falado assim: segura essa, Satanás, o sonho se cumpriu. José fez isso? Não. Olha o que José fala para os seus irmãos: agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E agora você vai olhar para tudo aquilo que você já passou no seu passado de ruim, para aquilo que você está vivendo agora nas suas circunstâncias, que de repente estão te desmotivando. E eu vou profetizar que um dia, em breve, você vai declarar isso. Olha o que José falou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus, ele vai te usar para abençoar aqueles que tentaram matar os seus sonhos. Você não vai jogar na cara de ninguém, não, porque você hoje entende que eles foram um instrumento de Deus para que você vivesse todas as suas promessas. Fica em pé no seu lugar, se você recebe essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, viver em paz com sonhadores, aprender a viver debaixo de autoridade, aprender a viver na necessidade, nos palácios e nas prisões, e viver motivado, altamente motivado pelos sonhos de Deus. É isso que José nos ensina, a passar por todos esses processos para a gente viver o propósito e o chamado. Deus, ele transforma maldição em bênção, meu amigo. Ele vai transformar, meus amigos, ele vai fazer isso com a sua vida. Mas você precisa permanecer firme, não reclama, não murmura, vive os processos, entrega o seu melhor. Aquilo que estiver na sua mão para fazer, faça com excelência. Seja fiel no pouco, e sobre o muito você vai ser colocado. O texto diz que a raiva, o ódio dos irmãos de José acontecem por causa de uma túnica que ele recebeu pela predileção de um pai. E as nossas vestes dizem muito sobre quem somos, sobre a nossa identidade, a nossa forma de se comunicar e de se comportar.
Mas a Bíblia vai dizer que José foi um homem que trocou muito. Ele não tinha algo definido, porque ele tinha uma veste do seu pai, foi vendida, foi arrancada dele, e de repente ele coloca a roupa de um escravo. Ele chega na casa de Potifar e ele assume o governo da casa de Potifar. Com certeza ele recebeu uma veste nova agora de governante da casa de Potifar. E talvez ele pensou: será que agora chegou a minha hora? Mas de novo, aquela veste é arrancada dele, e ele é vestido de uma veste de um prisioneiro. Uma vida de altos e baixos, mas chega um momento na história em que o texto bíblico diz que ele estava diante de Faraó. E a Bíblia diz: em seguida o Faraó tirou do seu dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. E ele mandou vestir José de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida que Deus está trocando as suas vestes. Ele está colocando sobre você uma veste de autoridade. Deus está te vestindo agora de autoridade para você viver os sonhos que Ele tem para você. Por isso eu te falo: conte-me seus sonhos, pode contar. Talvez muitos digam: ah, José não deveria ter contado os sonhos para os seus irmãos em primeiro lugar. Eu digo: conte os seus sonhos, porque as tribulações vão vir, os desafios vão vir, mas eles vão te impulsionar para que você viva o propósito pelo qual Deus te chamou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu peço que você feche os seus olhos no seu lugar, para que nada te distraia e nada tire a sua atenção. Eu não sei o momento que você está na sua vida. Talvez aquele momento de recebimento da promessa, talvez o momento de traição na sua família, pessoas que são contra aquilo que você está vivendo. Talvez você já tenha passado por uma decepção e você está num lugar agora bom, que você acha que chegou a sua hora, ou não. Talvez você foi arrancado da casa de Potifar, onde você achava que ali era o cumprimento da promessa, mas você foi lançado num lugar frio, num lugar de solidão, como se fosse uma prisão. Ou talvez você já esteve nesse lugar, você conheceu alguns amigos, algumas pessoas, até alguns irmãos da igreja, e eles esqueceram de você. Mas Deus está te dizendo: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que eles te esqueçam, eu jamais me esquecerei de você, da promessa que eu te fiz, da palavra que eu te liberei. E Deus está te dizendo nessa noite: eu troco as suas vestes. Por isso eu peço que você feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Nós vamos fazer essa que é a oração mais importante nessa noite. Eu quero que toda a igreja, sem exceção, com olhos fechados, repitam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e eu te peço perdão dos meus pecados, e eu declaro que eu viverei as tuas promessas. Declara ainda assim comigo e diga: Jesus, eu que um dia já andei nos teus caminhos, mas eu me afastei deles. Nessa noite eu volto para os teus caminhos, e eu declaro que tu és o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou teu. Ainda de olhos fechados, se você se identificou com essa palavra, você se vê no meio desse processo e você está dizendo: eu vou viver como José. E de repente você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração, eu quero viver. É só o Senhor que pode fazer com que eu viva as tuas promessas. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Se você orou assim pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a ti, esse primeiro convite é para você. Ou se você orou dizendo: Jesus, eu volto a andar nos teus caminhos,
Talvez eu tenha desistido quando eu fui traído pela minha família, quando eu fui enganado pelos meus irmãos, quando eu fui injustiçado por Potifar, ou quando eu fui esquecido pelos meus amigos. Eu te abandonei e eu fui viver do meu jeito, com as minhas próprias forças. Mas nessa noite essa palavra falou comigo: e eu volto aos teus caminhos. Esse convite é para você também. Então eu vou contar até 3. Eu quero poder te ver, orar por você, orar com você, onde você estiver no seu lugar, aqui na frente, no meio ou lá atrás. Se você orou assim pela primeira vez, ou orou dizendo: Jesus, nessa noite eu volto a andar contigo, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, eu quero que você levante a mão bem alto, uma declaração de, assim como José: eu vou viver os sonhos de Deus. No 3, eu quero que você levante a mão se você fez uma dessas duas orações. 1, 2, 3. Levante a sua mão para que eu possa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, levanta a sua mão. Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Isso. Eu quero te fazer um convite. Você que levantou a sua mão, pega os seus pertences no seu lugar e vem aqui à frente para eu poder orar com você e por você. Se você está acompanhado, pode vir junto. Enquanto a igreja aplaude, vamos aplaudir o nome de Jesus, Lagoinha. Vem aqui, vem. Aleluia. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir a minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou Aleluia. Se tem mais alguém que deseja receber essa oração, entregar sua vida para Ele, sai do seu lugar. É uma atitude de fé, é você e Deus. Isso, tem mais gente vindo. Isso, vem. É você declarando para o céu ouvir, para o inferno ouvir, e para as circunstâncias que você viveu. Meus amigos, nós abençoaremos a vida daqueles que nos traíram, que não acreditaram em nós. Deus vai nos colocar nesse lugar. Sabe por quê? Porque esse foi o ministério de Jesus. Ele foi abandonado na cruz, todos o abandonaram, mas mesmo assim Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Ele continua lutando pela sua vida. Continua. Por isso eu quero orar por você nessa hora. Você que ficou no seu lugar, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui à frente. Senhor, homens e mulheres que nessa noite eles declaram: nós viveremos, não importa a circunstância, não importa as pessoas que voltaram os rostos contra nós, pessoas que nos traíram, nos injustiçaram e nos esqueceram. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Por isso eu abençoo a vida de cada um que está aqui, de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e de cada amiga que está aqui comigo aqui nessa noite, aqui na frente, aqueles que estão online também. Abençoa as suas vidas e as suas casas. E nós declaramos, ó Pai, que eles estão sendo vestidos em autoridade. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu fico imaginando Deus. Olha aqui para mim, você que está aqui na frente. Deus, quando Ele via a vida de José, Deus, Ele nunca perdeu o governo. Ele estava sentado no seu trono, reinando em glória. E Ele via José, foi traído pelos irmãos e continuou. Eu imagino Ele no trono, Ele não desistiu. Quando Ele foi preso e não desistiu, eu imagino Deus continua. Quando os amigos esqueceram dele e ele permaneceu, eu imagino Deus falando: meu Deus, é isso até que ele viveu. É assim que o Senhor está agora pela sua vida. Porque a Bíblia diz que quando você faz essa oração, que existe uma grande festa no céu. Porque Ele está olhando e Ele está falando: o meu sonho, a minha palavra vai se cumprir, porque eles não desistiram. Então existe uma grande festa no céu. E a gente tem uma cultura aqui em Lagoinha: se tem festa no céu, vai ter festa aqui também. Eu vou contar até 3.
E quando eu chegar no 3, eu quero poder celebrar a sua vida e você receber um abraço dos seus irmãos, da sua família. Vamos comigo, Lagoinha!